que outros cuidados você julgaria que são importantes dentro do quarto? Ainda a gente está falando ainda de quarto, né? Dentro do quarto, sim. A gente tenta mostrar tudo que está disponível. Às vezes, até dentro do frigobar, ele oferece um serviço que é interessante. Então, também a gente fotografa. A gente se preocupa em ter, no mínimo, 4 fotos. Mas, se tiver mais assunto, tiver o que mostrar, nós continuamos fotografando. Tá, eu acho que você citou também um outro dado importante, né? Para quem... Klaus, quais são o número de fotos indicadas, recomendadas pelas OTAs? Então, ultimamente, são 4 do quarto e 2 do banheiro. Tá? Então, isso por categoria de quarto. Por categoria de quarto. Então, se você não tiver essa quantidade de fotos, você já é punido pelo conteúdo das OTAs. Aí eu queria fazer uma pergunta para a Mônica, porque às vezes as fotos podem sair cortadas, se não forem feitas para os profissionais. Então, como você fazer uma foto onde você consegue pegar todos os elementos? Né? Se você puder dar uma dica para quem vai tirar essa foto, enfim. Você fala ter margens para recorte. É isso. Boa pergunta. A orientação é sempre na horizontal, para as OTAs e para o site. Certo. Né? Eu tento ir no limite de mostrar tudo, no limite máximo. Então, eu acredito que da porta do quarto para dentro seria uma boa foto, para a gente mostrar tudo. Mas tudo depende de cada ângulo de cada quarto. Tem quartos muito fáceis de fotografar, porque tem recuo. Cabe tudo dentro, sabe? Não tem nenhuma... também hoje também tem desafios, né? Porque tem quartos que também são muito pequenos, né? E aí faz a diferença, ainda agora você falou sobre a lente não ser adequada. E para ambientes pequenos, o ideal é trabalhar com uma grande angular que você consegue dar essa amplitude, né? Tem um limite da grande angular. Tem um limite porque também. ela depois começa a entortar as linhas, e isso a gente não quer, porque nós estamos trabalhando a arquitetura, né? Sim. Então, tem um limite mínimo que... essas partes técnicas o celular não alcança, sabe? Essa questão da lente e também a questão de corrigir luz e sombra, a questão de fazer diversos layers para a gente ter todas as luzes e conseguir enxergar tudo. Fica complicado de dar uma dica, porque são processos técnicos que o celular não oferece, né? Mas, assim, a grosso modo, eu acho que o hóspede ele quer ver, em primeiro momento, tudo que tem disponível no quarto. Agora, o banheiro, como é um ambiente sempre pequeno, a dificuldade é imensa. Às vezes, para a gente fazer 2 fotos de banheiro, a gente demora mais do que fazer 6, 10 fotos da suíte, do quarto. Pelo ambiente, né? Pelo tamanho do ambiente. O tamanho do ambiente. E a gente tem que tentar mostrar o espaço dentro do box, a pia, espelho. Tem vaso, a questão do espelho também, que é muito complicado nos banheiros, para não refletir a gente. Quando reflete, a gente tem que dar um jeito de fazer uma luz que a gente consiga impactar o menos possível para o tratamento ser mais fácil, porque a gente tem que recriar o que está atrás da gente, né? Porque se a gente está na frente, tem um flash, tem uma câmera, tem um tripé, então tudo isso tem que ser apagado. E às vezes a gente tem atrás uma cortina, às vezes a gente tem atrás uma parede estampada, então tem que ser tudo refeito na pós-produção. A pós-produção é curioso, porque se eu levo 8 horas para fotografar, eu fico pelo menos 20 horas tratando. Eu acho que também é importante um dado que muita gente não entende, e é que a fotografia, a pessoa fala assim, tá caro, a fotografia tá caro. Você tem que entender, ela acabou de falar de números aqui de horas, né? 8 fotografando, 20 trabalhando, né? Nos tratamentos, no pós-produção. Não é só isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse ambiente, se eu fizer uma foto desse copo d'água em cima da mesa, a Mônica não vai entregar uma foto de um copo d'água em cima da mesa. Ela vai ter que me entregar pelo menos essa mesma imagem em 7 formatos diferentes, né? Eu tenho que pensar nas redes sociais, eu tenho que pensar no site, eu tenho que pensar no motor de reservas, eu tenho que pensar em impressão em alta resolução, eu tenho que pensar capa de motor de reservas, eu tenho que pensar no Google,
Então, assim, não é uma foto. Então, quando o banco de imagens é contratado e você fala assim, eu preciso de no mínimo 80 fotos, você não está contratando 80, você vai receber 80 vezes 5 ou 80 vezes 7. É isso mesmo. Então, a conta tem que ser feita dessa forma. Agora, para que isso seja feito, eu dei exemplos. É importante que o profissional entenda qual é a resolução que ele precisa entregar para cada tipo de plataforma. Ou então ele simplesmente vai entregar em RAW, em alta resolução, e aí ele vai deixar um pepino na sua mão, porque é você que vai ter que fazer todo esse tratamento e depois esse redimensionamento, né? Na verdade, Denise, em RAW é até impossível, porque uma imagem RAW, ela ocupa 50 megas, então até o envio fica impossível. Não, sim. E o que tem ali é parte de um processo de tratamento. Então, de repente, precisa de mais 3 imagens para fazer uma. Não é só o RAW, né? Às vezes, como você falou, tem os layers, você repete a imagem. E dependendo do Windows que você tem, você também nem vai visualizar o RAW. Ele vem fechado. Então, realmente, é só a captação para dar oportunidade de tratamentos infinitas. A captação e RAW. E, Klaus? Eu queria dar uma dica, né, para todos que estão ouvindo a gente, sobre a questão do CTR. Né? O que é o CTR? É o click-through rate. Né? Então, é a quantidade de vezes em que você apareceu e quantas vocês foram clicadas. Então, se o seu CTR estiver abaixo, dentro do site, dentro das OTAs, provavelmente pode ser fotos. Né? Então, revisem o banco de imagens de vocês. Veja qual foi a última vez que você atualizou, né, esse banco de imagens, para que você possa fazer ele novamente. Então, Mônica, eu queria te fazer uma pergunta. Quando o hoteleiro chega para você e fala assim, Mônica, quando que eu tenho que tirar fotos novamente? O que você responde para eles? Sim, a gente vê realmente esse trabalho como um investimento, porque se ele não tiver atualização, uma reforma na pousada, ou numa suíte, ou numa piscina, esse conteúdo é vitalício. Né? E quando ele tiver uma atualização, a gente vai lá e vai fazer exatamente só o que ele precisa. Uma suíte nova ou um espaço da piscina novo, somente a atualização. O restante do investimento que ele fez continua ativo, continua funcionando e continua vendendo. Perfeito. E, Mônica, vamos falar um pouquinho aqui das áreas externas. Quais são os cuidados que deve ter, né? Porque às vezes você pega uma foto de uma área externa, muita luz estourada, e às vezes também eu vejo que a piscina não foi tratada, a piscina está com a água turva, tem limo em volta da piscina, o gramado não está cuidado. Que atenção... O piso descascado. Piso descascado, quer dizer, não dá para jogar todas essas reformas e toda essa limpeza para um pós-produção e para o fotógrafo se virar. Por quê? A gente já falou que vai ter o efeito rebote. Lá na frente o cara viu uma imagem perfeita e lá na realidade foi outra coisa que ele experimentou. Então, o que você recomenda para um hoteleiro que precisa fazer também essas fotos de áreas externas? Sim, o Klaus falou de piscina, eu gostaria muito de falar sobre isso, porque ao longo do tempo fui desenvolvendo uma cor e um jeito de fotografar piscina e área externa. A gente tem um horário, que é o horário que toda a piscina está iluminada, que a gente consegue ver até o fundo, que a gente até pode fazer um detalhe daquela água, encher uma imagem de água, que é para chamar mesmo o hóspede, sabe? Ele se enxergar ali. E então a gente tem um tratamento como se fosse uma latinha de tinta e a gente vai misturando algumas cores para ter um azul perfeito para os olhos. Claro que a gente tem o dia perfeito para fazer essa foto. Tanto que no meu contrato eu coloco lá que pode ser desmarcado sem custo em função do mau tempo. Sim. Porque é primordial aquele céu azul perfeito na piscina, na vista, na área externa. Dia firme, sol. Sol, dia firme. A partir do momento que marca com o cliente, a gente já vai acompanhando a previsão do tempo. E eu também tenho a vantagem que eu moro no litoral exatamente para estar pertinho. E estar atendendo todo mundo por ali de uma forma que eu não tenha um grande deslocamento e que isso não... por exemplo, pode ter uma mudança no tempo, nesse tempo de deslocamento, por exemplo, se eu estivesse aqui em São Paulo. Então, eu estou no litoral norte, perto da Ilhabela, perto de Ubatuba, onde a gente precisa, primordialmente, do tempo super bonito. O céu perfeito, a luz perfeita,
mesmo estando fotografando dentro das suítes, eu preciso de uma luz perfeita lá fora. Quando você faz o briefing com o cliente, começa a discutir valores, contrato, você já passa nesse briefing, vai ter tantas fotos de área externa, você já passa para ele esse cuidado que ele tem que ter, para não chegar lá na hora e ter que atrasar todo o trabalho em função do piso estar encardido, estar sujo, da piscina estar com água turva, do lugar não tá adequado, enfim. A gente já pegou clientes que nem foi preciso brifar, mas eles mesmos já tiveram todo esse cuidado. Então, tem um caso de um cliente de Ubatuba que a gente até recentemente indicou para você. Ele vai refazer o banco de imagem, porque fez atualização de suítes novas, né? E ele teve todo um cuidado de falar assim, não vou ainda chamar o fotógrafo, porque preciso contratar a limpeza da pedra em volta da piscina, tem que limpar a piscina e tem que pintar a fachada. Então, teve todo um cuidado. Nesse caso, você faz essas recomendações já também? Você alerta esse tipo de... Com certeza, porque a nossa ida até o hotel, a gente quer que esteja tudo perfeito. Eu até falo, se tiver um coqueiro com uma folha amarela, tem que podar. Tem que podar, porque isso depende de uma pessoa ir com uma escada, uns dias antes. A piscina, por exemplo, ela precisa de 2, 3 dias, às vezes, batendo ali, para ela estar cristalina. Sim. Isso é uma exigência que eu faço, que é para a gente conseguir manter a qualidade das imagens. Eu dependo muito, realmente, do tratamento do hotel com as suas áreas, né? Tanto no café da manhã, quanto na área externa, quanto na piscina. São coisas que a gente não consegue resolver na hora. Café da manhã, você falou uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, né? Porque é um ponto... A gente falou de cama, falou de quarto, que elementos tem dentro do quarto, equipamentos, decoração. Falamos de piscina. Toda essa sequência que a gente falou, elas são importantíssimas para os 33% de cliques inicial para a pessoa se interessar em querer olhar aquele hotel com mais detalhes, né? E o café da manhã é uma das coisas primordiais no café da manhã. As pessoas já acordam com aquela expectativa de uau, café da manhã, né? Tem gente que já está na porta antes de abrir o café da manhã. Quais são os cuidados? Porque também não adianta o fotógrafo ir fazer as fotos do café da manhã, depois o café da manhã já está todo revirado, né? E aí você falou de luz, de horário certinho para fotografar a piscina. Para o café da manhã também teria que ter um horário, né? Sim, o horário a gente faz de uma forma que a gente não vai atrapalhar o hóspede, a chegada do hóspede, que realmente ele vem com essa expectativa. Então, nós já combinamos com o hotel para que ele tenha todos os itens e que ele consiga fazer pelo menos 40, 50 minutos mais cedo para que eu possa entrar nesse café da manhã, fotografar tudo de uma forma perfeita, pensando em pelo menos 2 tipos de hóspedes. Um hóspede mais fit, uma mulher que vai comer mais leve, que vai ter as frutas, os grãos, e uma pessoa que quer comer mesmo o ovinho mexido, a salsicha, o bacon. Então, a gente fotografa o espaço do café da manhã, fotografa essa mesa de uma forma geral, depois a gente começa a setorizar, pensando nesse hóspede, e depois a gente também monta 2 lugares com essas sugestões de consumo. Se o público-alvo for um casal, a gente monta 2 lugares, pensando numa pessoa que vai comer uma coisa mais saudável, uma outra que quer comer o bolo mesmo, com a calda escorrendo. A gente pensa em todo esse público, em atrair e atender todo esse público. Ou seja, o fotógrafo já tem que estar no hotel, dormir uma noite antes no hotel para poder fazer todo esse trabalho de manhã cedo e não ter que... E também os elementos do café da manhã tem que ser aquilo que é servido, né? Não adianta também querer colocar o bacon no dia e no dia seguinte, na realidade, não ter o bacon, né? Bacon. Exatamente. Isso também é sempre pautado para a gente, para não criar essa falsa expectativa, né, no hóspede, que ele tenha exatamente tudo o que foi fotografado. Claro que a gente tem fotos apelativas, que a gente usa uma lente com desfoque, que a gente direciona o olhar para um bolo com uma cauda caindo, coisas que os hotéis têm, são coisas simples, né? De ter um bolo com uma cauda, mas faz toda a diferença um bolo com uma cauda e um bolo sem cauda. Com certeza. Uma cauda de chocolate. Então, a gente também tem a parte apelativa, né? Que é da autogastronomia mesmo. Bem, como a Hotel B2C é uma empresa que faz estratégias de venda para os hotéis, né? Nosso trabalho é ser estrategista, inteligência de negócios, precificação, tarifas dinâmicas. E o Klaus é o head nessa parte de estratégias, a gente trabalhou em OTAs como a Booking.com,
onde é uma grande referência para o mercado, foi realmente a pioneira, né, nessa revolução do B2C. E eu queria que o Klaus falasse um pouco sobre, dentro do algoritmo das OTAs, sobre o impacto da foto, né, em termos de quantidade, em termos de qualidade, a parte de especificação de conteúdo e quais são as fotos que mais impactam. Tem uma teoria sobre o que a gente tem que carregar na frente na hora que você vai fazer o carregamento do banco de imagem. Então, tem 3 fatores que impactam na taxa de conversão, né? Um é o preço, o outro é a reputação e o outro é o conteúdo, tá? Então, o conteúdo engloba o quê? As fotos, né? Engloba o descritivo de cada acomodação, o que contém nessas acomodações, né? Então, o que é importante? Se eu tenho uma categoria de quarto que ela é diferente da outra, por exemplo, que ela tem uma banheira ou que ela tem uma sacada, eu tenho que mostrar isso na fotografia, né? Isso é um ponto importante. Sobre a ordem que o Denis perguntou, é muito importante você ter a fachada, piscina, café da manhã e as fotos dos quartos. Não necessariamente nessa ordem, tá? Vocês podem mudar as ordens das fotos, mas é muito importante ter isso. E se você não tiver o conteúdo 100%, isso pode impactar no resultado da propriedade. Então, por exemplo, se a gente pega a Booking, tem destinos que a média é 98%. E se você está com 95% ou 94% de conteúdo, você está abaixo da média. Então, você tem que melhorar isso. Às vezes, é uma foto que está em baixa resolução. Então, o que acontece muito... Ou, às vezes, na parte de conteúdo, não só é a questão do pixel, da resolução, mas a foto não está nomeada, né? Não está marcada, tem isso também. Tem a foto em baixa resolução. O que acontece muito, Mônica? Você vai lá, tira um banco de imagens novo, o hotel não tira a imagem antiga e às vezes fica com a imagem antiga dentro. Fica misturando o banco de imagens. Exato. Então, qual que é o ideal? Fez um banco de imagens novo, deleta Atualiza. todas as antigas e carrega novamente. Tá? Então, esse é um tema polêmico porque sempre dá um certo estresse, né? Então, o que a gente fala para os hotéis com a nossa equipe vamos marcar um dia, vamos rever todo o banco de imagens juntos e você vai me dizer o que está atualizado e o que não está atualizado. Assim, a gente deleta e a gente mantém no único lugar em nuvem o banco de atualizado que a gente sabe. Porque, além de tudo isso que o Klaus falou, tem a questão da paridade. Você tem que pensar na paridade. Então, se a pessoa foi impactada por uma foto, 33% é impactado pela foto. Ela viu aquela foto numa rede social. Depois ela veio dentro de uma OTA. Depois, ou na OTA ou na rede social, ela vem para onde? Pelo efeito outdoor, né? Ela acaba procurando no Google o nome do hotel e vai no site do hotel. E quando ela entra no site do hotel, se a imagem... ele está com um banco de imagem antigo e a foto na OTA ou na rede social está atualizada, essa falta de paridade já gera uma dúvida. E essa dúvida pode o cliente declinar da compra. Então, esse detalhe, que é o detalhe da fotografia de impacto de conversão, às vezes muitos hoteleiros não têm a noção disso, né? Mônica, mas nos nossos 5 minutos finais aqui, eu gostaria que você resumisse para a gente aí outros cuidados, outras recomendações. A gente tem um hoteleiro no Nordeste, ou a gente tem um hoteleiro no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, no Norte, em qualquer lugar, ou até fora do Brasil. Ele vai chamar um fotógrafo que não seja a Mônica. Antes de contratar esse fotógrafo, o que você recomenda que ele olhe desse fotógrafo antes de contratá-lo para saber se ele vai entregar esse trabalho de forma profissional? Olha, Denis, eu acho que a primeira coisa é a experiência que esse fotógrafo deve ter na área de decoração de interiores, né? Porque é um trabalho muito específico de fotografia e decoração de interiores, com equipamentos específicos, um olhar específico. E para a hotelaria, a gente tem que pensar sempre no cliente, no hóspede. No cliente final. No cliente final, nesse hóspede. Então, Perdão. Vamos lá. Desculpa, pode continuar, Mônica. Além dessa experiência, outro ponto primordial é que eu vejo que muitos fotógrafos não terminam de atender esse hoteleiro porque eles não preparam as imagens para as OTAs, não configuram essas imagens para os tamanhos onde ele vai publicar. São as OTAs, são os sites. Porque se você der um conteúdo em alta para o hoteleiro,
ou para quem vai gerir essa imagem, ele vai ter que contratar mais um profissional para terminar esse trabalho. Então, eu vejo que os profissionais não têm essa especialidade. Ou seja, o hoteleiro tem que saber que para esse banco de imagens ser entregue para ele, essa biblioteca tem que estar extremamente organizada, categorias, subcategorias, né, e por tipo de plataforma. Então, aí você tem que procurar saber, qual é a resolução mínima aceita pela OTA A, pela OTA B, né? OTA, para quem não sabe, é Online Travel Agency, são as agências online, Booking.com, Decolar, Airbnb, etc. Então, você tem que saber, dentro de cada OTA, qual é a resolução mínima. E quando você for pedir esse banco de imagem, você já tem que falar para o seu fotógrafo, olha, eu quero que você me entregue esse banco de imagem nessa resolução A, nessa resolução B, nessa resolução C, nessa resolução D. Lembra que eu falei que a foto, ela é multiplicada por 5 ou por 7, depende de onde você vai publicar essa foto. Então é só complementando o que a Mônica está falando aqui. Queria fazer uma pergunta para a Mônica, para a gente poder finalizar. São fotos por exemplo, vai tirar na praia, lá é Ubatuba. Ubatuba tem várias praias, né? Vamos supor que está na praia do Félix, o hotel. É recomendado sempre tirar fotos também da praia, porque às vezes se você for pegar uma foto da internet, alguma coisa, é uma foto paga. O que você recomenda para o hotel quando ele é um hotel pé na areia ou ele está muito próximo à praia? Sim, eu recomendo que fotografe, às vezes até esse caminho até a praia, ou essa distância até a praia, porque às vezes é um caminho agradável, né? Eu tive um exemplo na Barra do Saí, que eles estavam a um beco, a um quarteirão da praia. E eu falei, por que não esse dia lindo aqui? Vamos explorar o fora, né? E era um caminho muito gostoso de se fazer até a praia, porque era um beco cheio de frases motivacionais, os grafites. Então, a pessoa saía do hotel e ia até a praia sem sentir, mesmo não estando pé na areia. Então, a gente olhar o entorno e valorizar, né? Dar essas opções de passeio e pontos importantes que tem na cidade. Às vezes tem uma vista, uma parte alta da cidade, ou um restaurante interessante. É bem importante conter no banco de imagens também as fotos do entorno. A gente falou aqui de um modo geral, fizemos uma visão geral, né, sobre fotos internas, fotos externas, fotos de entorno. Eu acho que uma outra dúvida que muita gente pode ter é quantas fotos um banco de imagem precisa minimamente, profissionalmente, minimamente ser contratado, que você recomenda? Sim, eu gosto de deixar isso bem à vontade. Eu gosto de vender um pacote completo, porque lá eu vou sentir necessidade de repente, ter mais fotos do café da manhã, ter menos fotos da piscina, ter mais fotos de suíte. Todo o conteúdo que for necessário para esse cliente vai ser fotografado. O banco de imagens ele fica imenso, porque a gente já tem que pensar que ele também pode usar essas imagens para as redes sociais. Sim. Tudo bem que a gente fotografa na horizontal, mas a gente também dá dicas de estratégia para ele fazer essa montagem. Por exemplo, com 3 fotos horizontais, ele tem um espaço vertical. E, além disso, ele já mostra 3 momentos do hotel dele. Então, a ideia é que ele use muito esse conteúdo em tudo que ele precisa, porque eu também fico feliz de mandar um conteúdo pro hoteleiro e ele não engavetar isso. Ele dá uso completo e vê isso bombando, porque realmente é uma isca dentro da rede social, dentro da onde ele publicar. Uma foto profissional prende a atenção. Dentro de toda aquela poluição visual de rede social e a gente está passando, quando você chega numa foto bem feita, você para. E a partir dali, você consegue captar esse cliente. Legal. Bem, eu acho que, para finalizar, eu me lembrei de uma outra pergunta. Falar de fotos humanizadas, né? Qual a importância que isso tem de você trabalhar com pessoas na foto ou sem pessoas nessa foto? É recomendável, por exemplo, numa área de lazer, você fazer a foto só da piscina sem ninguém? Ou você fazer uma foto desfocando, para não ter que pegar a questão de direitos autorais, mas desfocando aqueles hóspedes que estão ali, mas mostrando que aquele espaço é um espaço bem humanizado, bem utilizado? O que você pensa sobre isso? Eu acho que humanizar a foto é bacana porque a gente tem a noção do espaço,
né? Quando você tem uma escala humana, você tem a noção de todo o espaço. E você também sugere o uso, né? Você também pode focar no público-alvo desse hotel. Às vezes são famílias, né? Boa. Assim como o pet, né? Como o pet. Só que a gente não gosta de fotografar os hóspedes, né? Porque eles estão no momento de descontração e de lazer. A gente tenta... Intimidade, né? Não fazer isso. Mas tem estratégias que a gente recomenda, que são, por exemplo, os blogueiros que podem estar usando esse espaço e também... a gente pegando uma carona na rede desse blogueiro, com milhões de visualizações, levar o hotel e de uma forma permutável também, Entendi. Bem fácil. E também de uma forma que esse ser humano que está ali está disponível para foto. Então, eu posso dirigir, colocar ele onde eu quiser, ter esse tempo. É muito importante, fica muito bonito. O resultado fica incrível com fotos humanizadas. Super recomendável. Bacana, Mônica. Klaus? Eu quero agradecer, né, a Mônica, agradecer a todos que ficaram com a gente aí até o final, né, e até a próxima. Fica aqui o convite, inclusive, para sugestões de outros temas ligados à fotografia para meios de hospedagem, para que a gente possa chamar a Mônica aqui e explorar um tema específico, né, se aprofundar num tema específico, mas foi uma aula. Muito obrigado, Mônica, pela sua participação, pelos todos os insights que você deu. E deixo aqui aberto aí para você finalizar suas considerações. Eu agradeço poder participar e trazer informações que, de repente, o hoteleiro não sabe a importância da fotografia dentro do marketing hoteleiro dele. É a primeira coisa e, como o Klaus falou, representa aí 33%, né, dos cliques e do interesse. Então, eu gostaria de pedir ao hoteleiro que considere a fotografia como um investimento no seu próprio negócio e que isso vai ser diluído ao longo do tempo e acredito que em pouco tempo ele reverte esse investimento, além de ter o hotel dele de uma forma lindamente apresentável. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigada, tchau. Até a próxima.